Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler o versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Quem achou, diz eu achei. Quem não achou, acompanha no telão, amém? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20 diz: ensinando-os a obedecer tudo que eu os ordenei. Ordenei a vocês, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu leio mais uma vez: ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Vamos orar? Senhor querido, essa é a tua palavra. Nós estamos diante dela mais uma vez com o nosso coração cheio de expectativa, porque sabemos que quando a Bíblia ela é aberta, o Senhor fala com o seu povo, Senhor. Quando nós abrimos a Escritura, acessamos as Escrituras, o Senhor vem a nós através da sua palavra, Senhor. E para nós é um presente tão grande saber que através das páginas, das palavras, da Escritura, o Senhor se dirige diretamente ao nosso coração. E diante dessa consciência de que nós estamos diante da tua voz, Pai, com reverência, com humildade, com temor, nós queremos apreciar o som da tua voz, nós queremos apreciar aquilo que o Senhor fala conosco, queremos te dar a atenção que o Senhor merece. Queremos inclinar os nossos ouvidos, inclinar a nossa atenção na direção da tua palavra, na direção da tua voz, na direção dos teus ensinamentos, porque nós sabemos que estamos ouvindo aquele que nos ama, sabemos que estamos ouvindo aquele que se importa conosco, sabemos que estamos ouvindo aquele que se importa com a nossa história, aquele que tem pensamentos de paz e não de mal ao nosso respeito. Sabemos que estamos ouvindo aquele que planejou um futuro para nos dar esperança. E é por isso que nós queremos dar atenção ao Senhor, Pai, porque nós sabemos que os teus conselhos produzem em nós vida, e vida é abundante. Por isso nós pedimos também ajuda para darmos ao Senhor toda a atenção. Dá-nos olhos para ver, dá-nos ouvidos para ouvir, Senhor. Dá-nos um coração sensível para receber a tua palavra. E ao pregador desse dia, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus, e quem crê diga. Eu falo com você nesse dia sobre o tema solidão. Diga para quem está do seu lado: não fique sozinho. Mas fala com aquele olhar cheio de amor, amém? Olha para ele com aquele olhar cheio de amor e fala para ele: não fique sozinho. Não fique sozinho. Gente, eu tenho duas razões porque eu preciso compartilhar esse tema com você nessa manhã. A primeira é uma razão pessoal e a segunda é uma razão mais séria. A razão pessoal é porque minha esposa foi para o Brasil, só volta daqui 10 dias, e eu estou sozinho, sem minha esposa e sem minha filha. Então, irmão, eu estou em solidão. Estou brincando, mas é verdade. Mas chegou ao meu conhecimento alguns dias atrás uma pesquisa muito séria, muito alarmante, da realidade desse tema no contexto americano. E eu queria que você prestasse atenção nesses dados, irmãos, porque eles são muito sérios. O Departamento de Saúde dos Estados Unidos divulgou recentemente uma alarmante pesquisa feita pelo cirurgião geral dos Estados Unidos, o cabeça do sistema público de saúde americano, Vivek Murthy. Esse alarme geralmente anunciado no site da instituição, advertiu sobre o impacto, preste atenção nas palavras, de uma devastadora epidemia de solidão e isolamento social no contexto americano. Olha as palavras que ele usou, gente. O impacto de uma devastadora epidemia de solidão e isolamento social. Um relatório de 82 páginas foi publicado expondo a natureza dessa epidemia e discutindo sobre os efeitos curadores
da conexão social e da vida em comunidade. E aí olha só, deixa eu ler aqui, para dar alguns números a respeito da pobreza das conexões sociais, associada ao aumento da desconexão, né, do isolamento, da solidão. Olha alguns dados que foram apresentados. Eu pedi para o pessoal colocar aqui na tela. Então a pobreza das conexões sociais foi associado, em primeiro lugar, ao aumento de 20% das doenças de coração. Pessoas que vivem em isolamento social, pessoas que vivem em estado de solidão, têm 20% mais chances de terem problemas de coração. 32% a mais de chance de morrerem de um infarto. E 50% a mais de desenvolverem demência em adultos. Gente, isso é muito sério. 60% a mais da chance de morrer-se prematuramente. Além do aumento de depressão, inclusive em crianças. 2 vezes mais chance de uma pessoa que vive em isolamento, em solidão, de desenvolver depressão, inclusive em crianças. A solidão e o isolamento social equivalem, segundo as informações desse relatório, a você fumar 5 cigarros por dia. Ou seja, pensa nos danos causados à saúde de um indivíduo pelo consumo constante de 5 cigarros por dia. A solidão e o isolamento social produzem o mesmo dano físico que você fumar 5 cigarros por dia. 50% dos adultos dos Estados Unidos sofrem de solidão. E a atual geração de jovens tem agora o dobro de risco de sofrer de solidão do que idosos com mais de 65 anos. A gente sabe que antigamente quem mais sofria de solidão eram quem? Os idosos. Normalmente iam chegando à velhice e por causa do distanciamento dos filhos, do distanciamento dos amigos, consequentemente a perda de amigos próximos, isso resultava em um sentimento de solidão e abandono muito grande, principalmente idosos que no contexto da velhice acabam tendo que ir para uma casa de abrigo, tendo que morar em um lugar para terem mais cuidados que a família de repente não pode oferecer. Esses idosos se sentiam muito isolados, porque às vezes os filhos iam visitar uma vez no ano, às vezes nunca visitavam. Quando eu estive no Brasil, ali na Lagoinha Matriz, a gente constantemente fazia visitas. A gente inclusive tem uma casa para vovós em situação, né, de velhice, que precisam de amparo, porque a família não cuida. E você vai lá conversar com os idosos, você pergunta: qual foi a última vez que seu filho te visitou? Alguns respondem: faz 3 anos. Faz 5 anos. Eu nem tenho notícias do meu filho. Só que essa realidade está mudando, gente. E hoje, velhos, né, o pessoal da melhor idade com 65 anos sente menos solidão do que jovens nos Estados Unidos. Vocês estão comigo, gente? Olha só. Jovens de 15 a 24 anos são os que mais sofrem com o impacto da pandemia de isolamento social. As estatísticas mostram que nos últimos 20 anos, os jovens perderam 70% do seu tempo com seus amigos. E um detalhe muito importante: esse levantamento foi feito antes da pandemia da Covid-19. Ou seja, se antes da pandemia da Covid-19, 70% dos jovens já era prejudicado nas suas relações sociais, você imagina hoje. Vocês estão comigo, gente? Só que isso não é tudo. O relatório aponta para a queda do índice de confiança generalizada no país, como uma das suas principais evidências. Como se sabe, a confiança entre pessoas é um dos principais indicadores do alto capital social e de socioativismo criativo em qualquer sociedade. Ou seja, sem confiança no outro, não dá para ter relacionamento. Não dá para fazer nada junto e não dá para desenvolver relacionamento. Vocês estão comigo? Olha isso, gente. A confiança entre cidadãos dos Estados Unidos está caindo, assim como o número de horas que as pessoas gastam por mês com amigos. Em 2016,
30% dos americanos diziam: eu confio em alguém. Ou seja, 70% das pessoas com quem nós convivemos não confiam em ninguém. Não confiam ao ponto de desenvolverem relacionamentos profundos e significativos, e não confiam ao ponto de quererem fazer alguma coisa juntas. Vocês estão comigo, gente? Olha isso aqui, pessoal. O tempo com amigos diminuiu 20 horas por mês, ou seja, 5 horas a menos por semana de convívio social. Diversos outros índices estão ruins. O tempo geral de engajamento social com a família diminuiu. O tempo com amigos diminuiu. O tempo com outras pessoas fora do meu círculo familiar diminuiu. O tamanho das famílias diminuiu. A duração dos casamentos diminuiu. A taxa do divórcio aumentou. Bem como o número de pessoas que estão vivendo sozinhas. Nós somos a sociedade na história que mais tem pessoas vivendo em solidão, sozinhas. Com isso, como era de se esperar, caiu também a frequência nas igrejas. Em 1999, 70% das pessoas no contexto americano diziam: eu faço parte de uma igreja, eu frequento a igreja. Em 2020, apenas 47%. E volto a lembrar, essa pesquisa foi feita antes da pandemia. Ou seja, gente, nós realmente estamos vivendo uma epidemia de isolamento social. E as consequências dessa epidemia são tempo a menos com família, tempo a menos de lazer, tempo a menos com amigos, menos engajamento social fora do meu círculo, o tamanho das famílias diminuindo, a taxa de casamento diminuindo, a taxa de divórcio aumentando e o número de pessoas vivendo sozinhas aumentou. A pergunta é: por que isso está acontecendo? Porque nós vivemos em um tempo, a nossa sociedade atual é a sociedade que mais viabiliza conexões. Porque nós somos a sociedade da globalização, em que a distância geográfica foi encurtada por um fator chamado internet. Ou seja, hoje você mora nos Estados Unidos, mas você pode falar em tempo real com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. Quando eu conheci a minha esposa, há 9 anos atrás, a Virgínia morava nos Estados Unidos e eu morava no Brasil. Nós namoramos 1 ano e 8 meses à distância. Nós nos víamos todos os dias, conversávamos todos os dias. Realidade que há 40 anos atrás era impossível. Quem mora nos Estados Unidos há mais tempo, para você falar com um parente, há 40 anos atrás, você usava ficha para ligar, ou um cartão com código. Quem lembra disso aqui? Você tem mais de 40 anos. E isso quando você tinha acesso. Gente, nós não estamos falando de muito tempo. Há 50 anos atrás, o convívio social à distância acontecia através de cartas. Você escrevia uma carta e esperava a carta chegar para a pessoa responder. Vocês estão comigo? Ou seja, se nós somos a sociedade que mais viabiliza os diálogos, que a distância geográfica foi encurtada pela internet, por que ainda assim nós nos sentimos tão sozinhos? E só para nós caminharmos aqui na mesma página, eu quero definir o que é solidão para nós estarmos pensando a respeito do mesmo assunto. Beleza, gente? Vocês estão comigo, pessoal? Vamos lá. O que é solidão, Zulato? É o estado de quem está só, retirado do mundo, ou de quem se sente desta forma mesmo rodeado por pessoas. O solitário é aquele que, apesar de estar conectado com muita gente, não tem relacionamentos significativos. Ele deseja o contato verdadeiro com o outro. Um desejo íntimo de ser amado, de ser desejado por alguém. O solitário se sente normalmente rejeitado, indesejado, mesmo quando está cercado de pessoas. E na verdade, essa grande quantia de pessoas à sua volta, sem conexão profunda, aumenta o seu sentimento de solidão. Quem que é o solitário então? Quem é a pessoa que sofre de solidão? É a pessoa que não tem conexões profundas, que a preenchem emocionalmente, com quem ela tem a liberdade de abrir o seu coração, de expor a sua vida e de se aprofundar, de entrar profundamente na vida de uma outra pessoa.
essas pessoas, mesmo quando estão rodeadas de um monte de gente, a falta de relações profundas faz com que, apesar dela estar cercada de um monte de gente, ainda assim ela se sinta sozinha. Por que isso está acontecendo? Eu quero apontar para vocês aqui pelo menos 3 motivos do porquê nós estamos vivendo essa epidemia de isolamento social, essa pandemia de isolamento social e de solidão. A primeira razão que eu quero apresentar para você é o que eu chamo aqui de síndrome de Narciso, ou de complexo de Narciso. Para quem conhece um pouquinho aqui de mitologia grega, você sabe que Narciso era um jovem que nasceu da relação de 2 divindades gregas. E quando Narciso nasceu, ele foi dotado de um dom, e o dom dele era ser muito bonito. Narciso era um cara assim, tipo o Thor do Avengers. Quem já assistiu Avengers aqui? Quem já assistiu, né? Os Vingadores. Quem já assistiu Vingadores? Isso. Sabe o Thor, aquele ator bonitão, né? Australiano, loiro, olho claro, né? Alto, forte. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Mulheres, vocês sabem o que eu estou falando, mulheres? Não responde se estiver perto de seus maridos, amém? O Narciso era tipo isso. Ele era um cara muito bonito, e desde a sua infância, a sua beleza era notada por todos. E à medida em que ele foi crescendo, de tanto ouvir a respeito da sua beleza, o Narciso começou a ficar cheio de si mesmo. Começou a ficar muito orgulhoso, muito cheio de si, ao ponto de, por causa dessa beleza, ele destratava todo mundo, ele não dava moral para ninguém. É claro que à medida em que ele foi alcançando a juventude, as pessoas foram se apaixonando por ele. Conta a mitologia que tanto homens quanto mulheres se apaixonavam pelo Narciso. E ele tirava todo mundo, não dava atenção para ninguém. Um dia, passeando num bosque, uma ninfa se apaixonou por ele, né? Uma espécie de uma fada se apaixonou por ele. Ela era muito bonita, mas o Narciso estava tão cheio de si, ele se amava tanto, que ele botou a ninfa de lado, tirou onda com a cara dela, falou: some daqui, minha filha, eu sou bonito demais para te pertencer. E a ninfa ficou tão zangada que procurou a deusa da vingança e falou para ela: esse Narciso é muito folgado, ele tira todo mundo, ninguém serve para ele. E a deusa responsável então pela vingança lançou uma maldição sobre Narciso. E a maldição que ela lançou é que se um dia ele visse o seu rosto, ele morreria apaixonado por ele mesmo. Um dia Narciso estava num bosque, e ele sentiu muita sede depois de peregrinar por tantas horas, andar por tantas horas, e ele decidiu beber água num rio. Quando ele se abaixou para tomar água ali no rio, o que aconteceu? Ele viu o reflexo dele refletido na água, e ele se apaixonou por ele mesmo. E ele ficou ali tão impressionado de olhar para a sua imagem, que ele colocou as mãos no rio para tentar se tocar. Só que quando ele colocou a mão no rio, a sua mão fendeu as águas, tocou as águas, e aquela imagem se tornou disforme. Então ele percebeu que, apesar de estar apaixonado, ele não podia se tocar. Ele não podia de alguma forma ter relacionamento, ter contato com ele mesmo. Então conta a história que, apaixonado demais por si, Narciso ficou ali curvado sobre as águas, observando a sua imagem. E os dias foram passando, os meses foram passando, ele foi perdendo a força, foi perdendo o vigor, a vitalidade. E quando o descobriram, ele já estava morto, morreu contemplando a sua imagem, apaixonado demais por si mesmo. Por que hoje nós temos tanta dificuldade de construirmos relacionamentos? Porque muitas vezes nós estamos sendo narcisistas demais. Nós nos amamos demasiadamente. É verdade que o amor próprio é algo muito bom, amém, queridos? Mas quando ele se torna demasiado, ele se torna um problema. Porque quando a gente se ama demais, demasiadamente, isso acaba se tornando um obstáculo para eu desenvolver relacionamentos saudáveis com os outros. Vocês estão comigo aqui? Olha o que eu vou te falar aqui. Nós vivemos na cultura da autenticidade, na cultura do self, na cultura que o eu é a coisa mais importante. Olha só, pessoal, a gente acha que a cultura que a gente vive é uma cultura voltada para o sexo. Às vezes a gente acha, pela ênfase demasiada nesses assuntos, que a cultura que a gente vive é uma cultura voltada para a sexualidade. Mas não é, pessoal. Na verdade, o grande sol da nossa cultura é o eu, é o self.
E esses outros assuntos, eles orbitam em volta desse sol chamado eu. Por que se fala tanto de sexo? Por que se fala tanto de sexualidade nos nossos dias? Porque o sexo se tornou uma forma de servir aos desejos do eu. Ou seja, hoje o eu, ele é predominante. Eu sou mais importante. E as minhas vontades têm que funcionar à custa de qualquer coisa. E todos os assuntos que estão presentes no mundo precisam girar em função do meu eu, inclusive o sexo. Hoje nós não falamos de sexo por causa da compulsão sexual. Nós falamos demasiadamente de sexo porque ele se tornou um caminho para a afirmação da identidade. O sexo hoje, assim como tantas outras coisas, se tornou uma forma de nós mostrarmos para os outros quem eu sou, a minha autenticidade, a minha identidade. Vocês estão comigo aqui? E nessa cultura de autenticidade, em que o eu é mais importante do que tudo, ceder a minha visão, ceder a minha autenticidade, o meu espaço, ceder a minha forma de pensar, ceder aos meus valores, ceder o meu direito para o outro, é como uma violência contra o meu eu, uma violência contra a minha identidade. E a minha identidade, o meu direito de ser e vir, a minha liberdade de expressão, ela não pode ser violada por nada. A minha liberdade, o meu eu é mais importante do que tudo. Então, se por um momento na minha relação com o outro se coloca no caminho oposto à minha afirmação identitária, aos meus valores, o que eu faço? Eu excluo o outro, porque eu sou mais importante. O meu eu é mais importante. Vocês estão comigo aqui? Em outras palavras, nós vivemos hoje numa sociedade em que as pessoas funcionam em sintonias diferentes. Para os mais antigos aí, sintonia é algo que a gente aprendia com a rádio, sim ou não? Quem lembra do rádio aqui? Eu falo disso, eu lembro do meu avô. Eu lembro que eu chegava na casa do meu avô paterno, e meu avô gostava de ouvir rádio. E às vezes logo cedo pela manhã ele acordava, fazia o cafezinho dele, ligava o rádio e ele ia sintonizar a rádio na frequência que ele gostava de ouvir as músicas sertanejas dele lá das antiguidades. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Deu até para sentir o cheirinho do café, não deu não, irmão? Mas hoje cada um vive numa frequência. Cada um vive dentro de uma sintonia. E gente, presta atenção. Se cada um de nós vive numa frequência, é impossível ouvirmos a mesma música. Nós não somos mais uma orquestra. Antigamente a sociedade buscava funcionar como se fosse uma orquestra, aonde todo mundo entendia que para o funcionamento social existia uma partitura, que são leis morais de convívio social, e todo mundo buscava ler essa partitura, amém? E cada um buscava usar o seu instrumento para que a sociedade soasse harmoniosamente. Mas hoje nós não somos mais uma orquestra, tocando cada um o seu instrumento dentro da sua realidade. Não, hoje nós somos solistas. Todo mundo é solista. Todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo quer ser eu, mais do que tudo e mais do que todos. E gente, numa sociedade assim, é impossível em determinados momentos o convívio social. Vocês estão comigo aqui? Só para vocês terem ideia, gente, de quanto isso aqui é importante. Quem aí gosta de assistir os filmes da Marvel? Eu tenho 38 anos, gente, mas eu sou apaixonado com o filme da Marvel, amém? Desculpa, eu estou denunciando aqui o meu pecado. Mas, exemplo, um dos últimos filmes que a Marvel soltou chama-se As Marvels. Conta a história de 3 super-heroínas. E sabe qual é o tema central do filme? A importância do convívio social. Porque a heroína mais poderosa do filme, por causa dos seus superpoderes, sabe qual que é o estado que ela vive? Em solidão, isolamento. Aliás, eu não sei se você percebeu isso, mas nos filmes de Hollywood, os caras que são os mais inteligentes, os mais perspicazes, são normalmente os que vivem sozinhos. É o famoso cavaleiro solitário. Aliás, não só em Hollywood, gente. Steve Jobs, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico do nosso tempo, era um homem sozinho. Mark Zuckerberg, o cara que inventou a maior rede social do mundo, não tem um amigo.
Por quê? Narcisismo demais. Vocês estão comigo, irmãos? Uma outra razão do porquê nós não conseguimos mais conviver com os outros de maneira saudável é por causa da realidade do pecado. A gente precisa lembrar que o pecado afetou de forma significativa as nossas relações. Em Gênesis 1:26 a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o texto vai terminar dizendo: a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ou seja, a imagem de Deus não é só o masculino. A imagem de Deus é o masculino mais o feminino. Imagem de Deus não é o indivíduo de sexo masculino. Imagem de Deus é o indivíduo de sexo masculino mais a indivídua de sexo feminino. Vocês estão comigo aqui, gente? Por que isso? Porque Deus, ao criar um ser para refletir a sua imagem, não criou um indivíduo unitário, mas uma comunidade. Porque Deus é comunidade. Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Nosso Deus não é uma mônada, isolado, sem qualquer possibilidade de acesso, como o Deus do Islã. Nosso Deus é uma comunidade de amor, em que Pai, Filho e Espírito se amam desde a eternidade. O amor entre eles é tão grande que transbordou e eles criaram seres humanos, amém? Para serem alvos desse amor trinitário. E é óbvio, irmãos, que se o nosso Deus é uma comunidade de amor, quando Ele vai criar um ser para refletir a sua imagem, Ele não podia fazer um indivíduo, Ele fez uma comunidade, homem e mulher, para refletirem a imagem de Deus. Ninguém pode ser a imagem de Deus sozinho. Nós somos a imagem de Deus em comunidade, irmãos. Deus nos criou para sermos a imagem dele para esse mundo. Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui, pelo amor de Deus? Pode aplaudir o Senhor mesmo. Mas infelizmente, por causa da queda, não só a relação com Deus, como diz escrito lá em Gênesis capítulo 3, foi afetada, mas a relação consigo mesmo. A primeira dimensão que o pecado afeta do nosso relacionamento é com a gente mesmo. Porque o texto descreve Adão passando a sentir coisas que ele mesmo não sabia lidar. Medo, vontade de fugir, indiferença para com o outro. Só que o pecado não afetou apenas a minha relação comigo mesmo. O pecado também afetou a minha relação com o próximo. Quando Deus foi casar Adão e Eva, você sabe que o primeiro casamento feito na história da humanidade foi celebrado pelo próprio Deus, amém, gente? Deus viu o homem sozinho e falou assim: não é bom que o homem esteja só, eu vou casar ele. E aí a Bíblia diz que Deus colocou Adão para dormir, tirou uma das suas costelas e fez para ele uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E quando Adão acordou, Deus falou assim: Adão, chega aí, deixa eu te apresentar uma pessoa. Aí lá vai o Adão, né? E quando ele chegou, estava lá Eva. Deus falou para ele: Adão, essa é Eva, Eva, esse é o Adão. Aí o Adão, aleluia. E ele diz: essa é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne, e será chamada varoa, porquanto de mim ela foi tirada. Perceba, a relação de Adão com Eva antes da queda era uma relação de complementaridade, aonde Adão se via nela. Ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Era possível perceber que havia um vínculo entre eles. Só que quando a queda chega e Deus pergunta para Adão por que ele fez o que ele fez, a resposta dele é: essa mulher aí que o Senhor me deu. Ou seja, cadê aquela complementaridade? Cadê aquela ligação entre eles? Não existia mais, ela foi quebrada. Adão, antes que via Eva como um complemento, agora passa a vê-la como um problema. O outro, por causa do pecado, se torna um problema. E por último, a relação com o mundo foi quebrada. Então, irmãos, presta atenção. Às vezes nós negligenciamos isso, nós esquecemos que os nossos relacionamentos ainda estão sujeitos a essa realidade do pecado. Nós nunca vamos conseguir de fato nos preenchermos totalmente na relação com o outro. Por quê? Porque tanto o outro como eu somos pecadores. O pecado ainda está afetando os relacionamentos. Vocês estão comigo aqui, gente? E por último, a terceira razão porque
a gente não consegue conviver bem? É porque a gente espiritualiza demais. Crente adora espiritualizar tudo. E uma das coisas que os crentes adoram espiritualizar é exatamente isso, seu convívio com os outros. Normalmente crentes falam assim: eu não preciso do outro, eu já tenho Deus na minha vida. Eu não preciso abrir o meu coração com ninguém. Eu já tenho Deus, pastor, eu ajoelho lá no meu quarto, eu abro o meu coração para Deus. E isso é suficiente. Tem uma notícia para você: não é suficiente. Ter somente Deus não é suficiente. E sabe quem falou isso? O próprio Deus. Não é bom que o homem esteja só. Eu lembro da história, vocês estão comigo aqui? Eu lembro de uma história que eu ouvi alguns anos atrás, de um menino que tinha muito medo de escuro e de chuva. Ele era muito jovem, né, muito pequeno. Não vou dizer que esse menino era eu, amém, irmãos? Ele tinha muito medo de chuva, de escuro, de ficar sozinho. Mas não era eu mesmo, não. E aí conta essa história que um dia esse menino estava no quarto e começou a chover, começou a relampear muito, e ele estava com muito medo. E ele não conseguia dormir por causa do medo, e ele ia lá na porta do quarto do seu pai, batia e falava assim: pai, por favor, eu estou com medo, deixa eu dormir com você. E o pai, querendo dormir, falava assim: menino, vai para o seu quarto. E voltava o menino, mas ele não conseguia dormir. E ele ficava batendo, e o pai não dormia, a mãe não dormia, o menino não dormia. Até que a mãe resolveu gentilmente se levantar, ir lá na porta, abrir a porta e falar assim: filho, por que você não ora? Ora, Jesus está lá com você. Ele vai te abraçar e o medo vai embora. O menino gentilmente olhou para a mãe e falou assim: mamãe, eu sei que Jesus está comigo, mas nesse momento eu preciso de alguém de carne e osso para estar comigo. Eu sei que Jesus está comigo, mas nesse momento eu estou precisando de alguém que tem pele. Irmão, presta atenção. Às vezes em meio a situações complicadas da vida, é importante a gente ter Deus. Mas tem hora que a gente precisa de alguém que tem pele. Tem hora que a gente precisa de alguém que abrace e a gente fala assim: fica firme, irmão, vai dar tudo certo. Eu estou aqui com você. Mas a gente espiritualiza demais, pensando que se eu tiver Deus, eu já tenho tudo. Não é verdade. Porque o próprio Deus nos projetou para vivermos em comunidade. A pergunta é: como é que o Evangelho responde a isso? De que forma o Evangelho que eu e você cremos responde a esse problema dessa pandemia de isolamento social, essa pandemia de solidão? E eu digo para você, o Evangelho responde a essa realidade a partir de Cristo. Em Mateus capítulo 27, versículo 45, a Bíblia diz que era por volta das 3 horas da tarde, quando Jesus levantou os seus olhos para os céus e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? Como é que o Evangelho responde a essa epidemia de solidão? Ele responde dizendo o seguinte: Jesus foi abandonado emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, para que você seja conectado espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui? O Evangelho responde a essa demanda dizendo: o Filho de Deus se isolou para que você não viva isolado. O Filho de Deus se colocou em solidão para que você não se sinta mais sozinho. Vocês estão comigo aqui, gente? Pelo amor de Deus. Cara, que coisa maravilhosa. Irmão, presta atenção. Jesus experimentou as desconexões mais profundas que um homem pode experimentar. Ele experimentou a desconexão profunda da presença de alguém na cruz, crucificado sozinho, impossibilitado de ser abraçado. Pelo contrário, no que diz respeito ao contato físico, ele era cuspido, xingado, açoitado. As mãos usadas não foram usadas para acariciar o seu rosto, foram usadas para desfigurá-lo. A lança que transpassou o seu lado tirou dele a sua última bolsa de sangue.
Suas mãos estavam perfuradas, seus pés perfurados, não era possível que ele fosse abraçado, mas ele se privou de um abraço para que você seja abraçado hoje. Pelo amor de Deus, igreja. Mas ele não apenas foi privado fisicamente, ele foi privado emocionalmente. Você tem ideia de que as dores mais profundas, emocionais que um homem pode experimentar, Jesus experimentou? Ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi traído por um deles, foi negado por outro. Naquela cruz não existia nenhum deles, exceto João, que estava ali com ele. Todos os que estiveram com ele durante toda uma vida não estiveram presentes com ele no seu momento de maior aflição. E não foi só Jesus que experimentou isso. Em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo, preso e nos seus últimos dias, a Bíblia diz que quando ele foi levado até o imperador para dar testemunho da sua defesa, sabe quantos compareceram para testemunhar ao seu favor? Ninguém. Um homem que viveu grande parte da sua vida plantando igrejas, servindo pessoas, cuidando de pessoas, estabelecendo conexões, levantando ofertas para cuidar de cristãos que estavam em pobreza. Esse homem agora, quando ele precisa de alguém que vá ao seu lado e testemunhe ao seu favor, Paulo diz: ninguém estava comigo. Mas Paulo também diz: olha, eu não vou colocar isso na conta de ninguém. Ninguém precisa sentir o peso de ter me abandonado no momento que eu mais precisava, porque o Senhor estava comigo e Ele me serviu de apoio no tempo da necessidade. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? Mesmo abandonado emocionalmente pelos seus discípulos, pelos seus amigos, mesmo não sendo defendido por a multidão que foi servida por Ele durante 30 anos, Jesus olhou para aquele povo e disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ele foi abandonado espiritualmente. A Bíblia diz que ele levantou os olhos para os céus, e o pai com quem ele esteve a vida toda conectada, naquele momento não estava mais com ele. A história bíblica conta que o pai voltou as costas para o seu filho, porque não o podia contemplar em pecado. Jesus foi totalmente, irmãos, desamparado, nas dimensões mais profundas que um homem pode ser desamparado, para que você não se sinta mais sozinho. Ele foi desamparado fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, para que você se sinta suprido. Suprido. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Fica de pé no seu lugar, por favor, e abra comigo um texto. Na verdade vai ser projetado aqui na tela, mas se você quiser abrir para acompanhar a leitura comigo, Isaías 49, a partir do versículo 13. Isaías 49, a partir do versículo 13 diz: gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canções, ó montes, porque o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus aflitos. Tem alguém comigo aqui nesse dia? Sião, porém, responde, dizendo: ah não, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Olha o sentimento que Sião está sentindo a respeito da relação com o seu Deus. O sofrimento existencial, o sofrimento que Sião está sentindo, Jerusalém está sentindo, está dizendo assim: não, Deus não estava com a gente, todos nos abandonaram, Deus nos abandonou. Vocês estão comigo, irmãos? Talvez esse seja o seu sentimento aqui hoje. Talvez a desconexão com a tua família para vir morar nos Estados Unidos, talvez a desconexão com amigos profundos, ou quem sabe a perda, como eu já falei alguns dias atrás, de um ente querido, está gerando em você esse sentimento profundo. Quem sabe a falta de relacionamentos significativos, alguém que realmente te compreende, alguém que realmente estende a mão, está levando você à mesma conclusão de Sião: Deus me abandonou, Deus me desamparou, ninguém está aí comigo, ninguém se importa com a minha dor, eu entro e saio, ninguém olha no meu rosto. Olha o que Deus está dizendo para você nesse dia: haverá uma mãe que possa se esquecer do bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que ela gerou? Olha o que Deus fala para você aqui hoje: embora ela possa se esquecê-lo, todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Alguém quer isso aqui, pelo amor de Deus? Todavia eu não me esquecerei
entendido do Senhor. Você consegue entender que nesse domingo Deus me levantou para pegar esse microfone para dizer que Ele se importa com você, Ele se importa com a tua história, Ele se importa com a tua dor, Ele se importa com o teu momento, Ele se importa tanto que Ele separou esse tempo para ter uma conversa com você e para te lembrar que Ele jamais te desamparou, jamais se esqueceu de você. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gravei você na palma das minhas mãos. Jesus não pode se esquecer de você, querido. Quando Ele olha para as mãos dele, existem marcas que lembram que você pertence a Ele. Pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Volta lá no começo, eu preciso ler esse texto de novo. Vamos ler junto. Chacoalha o seu irmão e fala para ele: Jesus se importa com você. Não, chacoalha ele, chacoalha, fala para ele: Jesus se importa com você. Fala para quem está em casa: Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Alguém quer isso aqui? Vamos lá, ora não, leia comigo, junto, vamos lá, gente. Abre essa boca de pentecostal em nome de Jesus, amém? E vamos ler junto, abre a boca, canta, vamos lá. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão dos seus afligidos. Próximo. Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Vamos juntos? Haverá mãe que possa esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Eu não me esquecerei. Vamos juntos, veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Os seus muros estão sempre diante de mim. Alguém crê nisso aqui? Você pode aplaudir o Senhor e dar brados de louvor a Ele. Eu já vou encerrar, mas eu queria dar para você um conselho prático de como nós podemos romper com essa bolha de isolamento social e nos conectarmos de forma saudável com pessoas, amém? Meu conselho é o seguinte, meu conselho prático é o seguinte: você quer ter relacionamentos saudáveis? Para de tentar se relacionar com as pessoas tentando fazer o que você gosta e começa a se relacionar fazendo o que é certo. Vou repetir, amém? Amém? Pastor, eu vivo em solidão, preciso de gente. Beleza, quer ter relacionamentos saudáveis? Então para de tentar estabelecer esses relacionamentos a partir do que você gosta, de viver dos seus sentimentos, e começa a viver praticando o que é certo. Tem alguém comigo aqui? Deixa eu só contar para você algo da minha vida que vai ajudar você a entender esse ponto. Eu conheci a minha esposa há 9 anos atrás aqui nos Estados Unidos. Eu vim pregar, morava no Brasil na época, vim pregar em Nova York e conheci a Virgínia. Quando eu cheguei na igreja para pregar, a Virgínia estava fazendo louvor. Eu olhei para ela e falei assim: Jesus, esse vaso importado me serve, Senhor. Deus, estou sentindo a tua presença aqui, meu Pai. E quando acabou o congresso, eu pedi o contato da Virgínia, nós começamos a conversar e meses depois começamos um relacionamento. Namoramos 1 ano e 8 meses. Noivamos e casamos em 1 ano e 8 meses. A Virgínia aqui e eu no Brasil. Só que quando foi dando 3, 4 meses de relacionamento, eu, como um típico narcisista, orgulhoso e egoísta, comecei a pensar: eu acho que essa menina não me merece, porque eu sou muito bom. Essa menina tem que provar que ela tem as qualidades necessárias para merecer um cara como eu, de 1,67 m de altura. E aí eu comecei a colocar um monte de bloqueios no relacionamento para que ele não entrasse num lugar de comprometimento e em direção ao casamento. Então eu comecei a levantar as minhas barreiras para tentar de alguma forma empurrar a Virgínia para fora. E eu já tinha feito isso antes com outras pessoas. Só que todas as vezes que eu fazia isso, a pessoa com que eu estava me relacionando, ela ficava muito insatisfeita, muito nervosa e com razão. E ela acabava quebrando o pau, envolvendo família. E o relacionamento terminava comigo cheio de justificativa para dizer: tá vendo?
tinha que terminar, não era de Deus. Olha o que essa menina fez. Só que quando a Virgínia percebeu esse mesmo processo acontecendo com ela, ela me ligou um dia e falou assim: aqui, eu tô percebendo que o relacionamento não tá mais legal para você. E se você não quer ficar no relacionamento, não tem problema, vamos terminar. Falei, tá bom. E já fiquei esperando, né? O pau vai quebrar, vai ser aquela situação toda. E mais uma vez eu sairei por cima, mostrando que eu tinha todas as razões para pular para mais um relacionamento. Só que a Virgínia não fez nada disso. Eu falei assim, nós começamos orando e vamos terminar orando. E ela orou, falou assim, Deus te abençoe, e desligou o telefone. Quando ela desligou o telefone, eu entrei em depressão. Porque eu estava esperando a briga, a confusão, mas não teve nada disso. Uma semana depois, estava eu fuçando a rede social dela para ver se ela estava chorando, para ver se estava acontecendo. Virgínia estava andando de patins, indo na praia, curtindo a vida dela com o povo, e eu é que estava em depressão. Um mês depois, eu liguei para ela. Falei, aqui, nós precisamos conversar. Ela falou assim, pode falar. Falei, não é assim, eu preciso de tempo, né? Uma conversa mais séria. Falei, não, beleza, a gente pode conversar hoje. Eu vou sair com o pessoal da igreja e quando eu voltar eu te ligo. Falei, mais ou menos que hora? Ela falou assim, não sei, você me espera, a hora que eu chegar eu te ligo. Irmão, na minha casa, meu filho, eu tenho mulher brava. Ela chegou, era mais ou menos 11 horas da noite, horário dos Estados Unidos. No Brasil era 2 horas da manhã, porque a gente estava no fuso de 3 horas. 2 horas da manhã eu lá esperando, quase, já entortando. Quando ela me ligou, eu falei assim, aqui, eu quero ir reto direto ao assunto. Eu não quero ficar tentando fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o que é certo com você. Eu quero me casar com você. Eu quero construir uma família com você, porque eu me recuso a passar o resto da minha vida sem você na minha vida. Completei 6 anos de casado esse ano e tenho uma filha, irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Ou seja, às vezes em prol do relacionamento nós vamos ter que ceder. Nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Nós vamos ter que aprender a ajustar alguns valores. Por quê? Porque a gente entende que pessoas são importantes. Quer relacionamentos mais profundos? Para de viver igual uma criança, achando que tudo tem que girar em torno da sua vontade. Crianças é que vivem assim, pensando que tudo tem que orbitar em volta da sua vontade. Adultos entendem que relacionamentos saudáveis se constroem fazendo coisas certas. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Eu quero terminar esse momento de compartilhar com vocês cantando uma canção. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu senti muito forte a gente cantar essa canção juntos. E eu quero cantar essa música com você. Mas eu não gostaria que você cantasse ela de olhos fechados, porque a ideia do Espírito Santo nesse momento é produzir aqui entre nós uma experiência de convívio social, de tirar pessoas de dentro de bolhas de isolamento e conectar elas de forma significativa com alguém, amém, irmãos? Então, se você é casado, você vai olhar para sua esposa. Se você é casado, você vai olhar para o seu marido. Se não, um homem vai olhar para o homem, uma mulher vai olhar para outra mulher, e nós vamos cantar isso juntos, amém? Vocês estão comigo? Podemos ir? Vamos lá? Não consigo ir além do seu olhar, tudo que eu consigo é imaginar dentro de você. Canta, vai! O ouro eu consigo só admirar, sua alma é o bem que nunca envelhece. Vai, canta! O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Vamos, igreja! Isso é mistério de Deus com você. Vai! Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui, vai te levar.
ouro, canta o ouro. Ouro eu consigo só de... Olha pra alguém, pelo amor de Deus. Abre esse olho, meu filho. Canta. Que nunca me vender. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui. Canta! Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair de os pés, e você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Pra te levantar. A igreja cante. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já é o bastante Deus. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Mais uma vez, só a igreja, canta, canta. Marca aí, Natan. E você é o espelho. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você crê nisso, querido? Feche os seus olhos. Por favor, coloque as suas duas mãos sobre seu coração. Deus se importa com você. Ele não quer ver você nessa bolha, nesse isolamento, nessa solidão. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo dizendo: Senhor Jesus, diga, nesse dia eu abro o meu coração. Diga, e eu te entrego a minha vida. Diga, Jesus, entra na minha história. Diga, me deixa participar da sua história. Diga, eu quero ter um relacionamento contigo. Diga, Jesus, eu não quero mais viver sozinho. Eu quero caminhar com o Senhor. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas eu me desviei. Diga, hoje, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Seja aqui no auditório ou no online. Se você está tomando essa decisão aqui no auditório de entregar a sua vida a Jesus, ou quem sabe de voltar para Ele hoje, eu quero conhecer você. Eu quero orar com você, orar por você. Para isso eu vou contar até 3. Eu quero que, se você quer receber essa oração, você levanta uma das suas mãos para eu te ver, te conhecer e orar com você. Ou quem sabe você está aqui voltando para Jesus, também quero orar com você. Também vou contar até 3. Queria que você levantasse uma das suas mãos. Deixa eu ver você, deixa eu orar por você. E se você está tomando essa decisão no online,
Você vai digitar aí para mim, hashtag eu decido por Jesus, tá bom? Nós também queremos orar com vocês. Então vou contar até 3. Se você quer tomar essa decisão, levanta uma das suas mãos, deixa eu te conhecer, deixa eu orar por você, amém? Vamos lá? 1, 2, 3, levanta bem alto uma das suas mãos, por favor. Deixa eu te ver, deixa eu orar com você. Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Tem uma mão levantada aqui à minha direita. Pode levantar, levanta bem alto, sem nenhum constrangimento. Vamos aplaudir o Senhor por essas vidas. Vem, isso, já tem gente vindo aqui, ó. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você. Vem, pode vir. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar. Cante você, e você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pode vir, vem. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Vamos aplaudir, igreja, tem muita gente vindo, glória a Deus. Aleluia. Vem. Você é precioso. Mais raro que o ouro puro de Ofir. Pode vir com ele, vem com ele, pode Se vir. você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui. Pra te levar. Vou pedir vocês que são da igreja, estão aqui mais pertinho, queria que vocês saíssem do lugar e viessem dar um abraço nessas pessoas. Um homem vai abraçar um homem aqui, uma irmã vai abraçar uma irmã aqui. Que talvez tem gente aqui que não sabe o que é ser abraçado tem muito tempo, mas um abraço de verdade, um abraço genuíno, um abraço sincero. Sai do seu lugar e vem, gente, pelo amor de Deus, vamos, Lagoinha. Se move, meu filho, vai. Isso, aleluia. Glória a Deus, isso, povo. Pelo amor de Deus, já aproveita e abraça quem está pertinho de você. Fala para ele, meu irmão, se você precisar de mim, conta comigo. Fala para ele, inclusive eu vou pagar o seu almoço hoje, aleluia. Terra. Estenda suas mãos para cá, por favor. Gente, quem está sentindo a presença de Jesus aqui, pelo amor de Deus, estenda as mãos para cá, nós já estamos encerrando. Mas antes, ore comigo dizendo, Senhor Jesus, muito obrigado por cada uma dessas vidas que se entrega ao Senhor. Diga, Pai, nós abençoamos cada uma delas. Declaramos que elas são tuas, que elas pertencem a Ti. Diga, como igreja, nos comprometemos em amar, em servir, em ser com elas a sua família. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia fala que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Eu vou contar até 3, eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já celebra vocês, porque ela já orava por vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo aí, gente? Bora juntos, vamos lá? Vamos lá.